ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição do libido, perda de memória, irritabilidade. Esses são os sintomas que a maioria das minhas pacientes passam e vêm me procurar por ajuda. Meu nome é Vanessa Moroso, sou ginecologista e vou conversar um pouquinho aqui de forma informal, vou fazer uma série de vídeos aí para vocês, conversando sobre as principais dúvidas sobre menopausa que aparece aqui no consultório. Afinal, então, o que é menopausa? A gente considera a menopausa quando a mulher fica mais de 1 ano sem menstruar. Mas, lógico, isso acima dos 45 anos de idade, porque senão é considerado isso precoce. Uma dúvida bem frequente: mas eu tirei o útero, eu não sei quando eu parei de menstruar, eu tirei o útero por miomatose, por alguma doença que eu tive, não tenho ideia de quando eu parei de menstruar. Então, às vezes, a gente faz esse diagnóstico de menopausa através de dosagem hormonal de exame de sangue. Então, tem essas duas formas de saber se a gente está na menopausa ou não, que a gente considera menopausa, né? 1 ano sem menstruar, então menopausa é uma data. A partir dessa data, estou, há 1 ano aí sem menstruar, a gente considera menopausa. E lembrando, gente, depois que você fica 1 ano inteiro sem menstruar, se você tem mais de 45 anos de idade, depois que você fica mais de 1 ano inteiro sem menstruar, não é mais para sair sujeirinha de sangue. Não pode mais menstruar. Qualquer sujeira de sangue que saia após você estar já considerada na menopausa, pode ser suspeita para câncer de útero. Então, se você tem alguns sintomas desse, procure seu ginecologista. E toda mulher vai passar por esse período de menopausa? Como que isso funciona? Então, gente, eu sempre falo assim, a natureza de Deus, ela é muito perfeita, né? A gente não entra na menopausa de forma abrupta, né? A partir de hoje, você não tem mais hormônio, pá, tá na menopausa. Não é assim que funciona. Então, como que funciona? Os nossos ovários é onde basicamente, entre aspas, é produzido esses hormônios femininos. Com o tempo, ele vai falhando e diminuindo a quantidade de hormônios até que em um determinado momento você para de menstruar e fica lá 1 ano inteiro sem menstruar e a gente considera menopausa. Só que esse período que a gente começa a ter falha hormonal, às vezes os sintomas de menopausa começam, mesmo você menstruando. Às vezes um dos sintomas é justamente a irregularidade da menstruação. Ou menstruar demais, ou menstruar de menos, ou ter dor na menstruação, ou a quantidade do sangue ser maior ou menor. Então, às vezes, a gente começa a ter esses sintomas. Começa, às vezes, a ter onda de calor, começa, às vezes, a ter perda de massa óssea, por exemplo, osteoporose. Tudo isso nessa fase que a gente chama de climatério. Então, o que é o climatério? É a fase que pode anteceder você entrar na menopausa. Isso pode ser, gente, até 5 anos antes da menopausa. Os sintomas começam a acontecer. Depois a gente tem o marco, a data da menopausa. E depois a gente tem aquele período, que a gente chama de pós-menopausa, que são os anos depois que você já parou. Onde que geralmente a gente vai ter mais sintomas, da mulher vai queixando desses sintomas? Nesses 5 anos antes da menopausa e no período após, os primeiros anos após a menopausa. Muito tempo depois da menopausa, às vezes esses sintomas se confundem com o próprio envelhecimento. Então, o que é normal a gente sentir de sintoma? Gente, não é normal sentir dor e desconforto de nenhuma forma. Hoje em dia, na ginecologia, a gente tem tratamento para quase tudo. Pensa assim, gente, mais da metade da vida da mulher, a gente vai viver esse período de climatério e pós-menopausa. Então, a gente tem que viver esse período com qualidade de vida. Então, eu tô com secura vaginal, mas isso é normal, porque eu tô na menopausa. Não é para normalizar esses sintomas, né? Hoje em dia, a gente tem uma expectativa de vida aí de viver mais de 80 anos. E pensa, se você entrou na menopausa lá com seus 47 anos, mais de 40 anos você vai viver com esses sintomas, convivendo e achando normal? Isso não deve mais acontecer, gente.
A medicina evoluiu, os tratamentos evoluíram. Então, hoje em dia a gente tem tratamentos hormonais, tratamentos com tecnologias, tratamentos fitoterápicos. Existem tratamentos para todos os sintomas da mulher na menopausa. Então, se você ficou curiosa sobre o que você está sentindo, converse aqui, deixe uma mensagem ou entre em contato no nosso site ou Instagram, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você e te ajudar a passar por essa fase sem nenhuma complicação. Siga aqui o canal para mais dicas e siga também essa playlist que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, com agora detalhando cada sintoma da menopausa, e eu quero ver qual sintoma você está passando e vou te explicar como eu posso te ajudar. Um abraço, gente! Dá um curtir aí no vídeo para mim!